Yo, pessoas! Hoje eu vou falar depois de um bom tempo sem Psycho Pass. Era pra ter saído já mais vídeos. Eu acho que esse ano vai ter uma exceção das estrelas, que vai ter 2 animes longos sendo acompanhados. Porque eu já tô chegando, pelo que eu entendo, no fim de Psycho Pass. Pelo que eu entendi, tem um filme, episódio aqui, coisinha ali, mas no geral, a primeira temporada tinha 20 e tantos episódios, a segunda tinha 11 e eu já acabei a segunda. E eu vou vir aqui falar um pouquinho pra vocês sobre como foi a experiência da segunda temporada. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. Sons no fundo são o meu gato filhote, eu não tenho controle sobre isso. E aí? Enfim, pessoal, se vocês gostam de vídeos de Psycho Pass ou estão loucos pra ver o próximo anime longo que a gente vai sortear, deixe seu like, se inscreva nesse canal e deixe nos comentários aí, caso não tenha algum anime longo que você queira que eu acompanhe na lista e eu não tenha já visto ele, eu vou acrescentar. Então deixem ideias de animes longos aí nos comentários. Enfim, gente, eu sabia que a partir da primeira temporada, todo vídeo de Psycho Pass seria eu comentando. Então, tal defeito da Sibiu deu isso, isso e aquilo. Eu já sabia que a gente ia ficar trabalhando em cima dos defeitos desse sistema aí. Que pra quem não tá entendendo, eu recomendo voltar no primeiro vídeo que eu fiz disso. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers. Eu esqueci de avisar isso, mas ok. Simplesmente, a gente começa de novo com a Akane e o mundo virou, senhoras e senhores. Agora o Gin é um dos milicianos, a Akane é uma sênior e agora ela tem a Mika, que é a Kohai dela. Só que diferente da Akane, que é uma pessoa super respeitosa, a Mika é muito chata. Se você gostou dela, eu tenho assim... Eu não sei, me explique, por que você gostou dela? Tipo, ela é muito chata. Ela simplesmente é grosseira com a senpai dela, que é a Akane. Ela fica duvidando do trabalho dela. Às vezes os milicianos fazem coisas que não devem. Ou acontece alguma coisa importante na missão que deu errado e não é culpa da Akane. Ela vai lá e escreve uma carta falando que foi a Akane. Pra mim isso cheira muito a inveja, não é nem ódio, pra mim é inveja. Porque não importa o que aconteça, a Akane pode fazer tudo e ver tudo, que ela segue com a matriz dela o mais verde possível. Então a Mika fica com muita inveja disso, pelo menos é o que aparenta. Porque, por exemplo, teve toda uma cena do hospital, onde do hospital psiquiátrico, pra piorar a situação, onde um monte de gente acabou falecendo, pessoas inocentes. E aí a Akane viu aquilo, levantou a voz, agiu e tal. E a matriz dela não ficou perturbada em nenhum momento. Ela viu, assim, coisas horrendas junto com todo mundo e a matriz dela nem piscou. Então, assim, só que a Akane não tava lá. Ela deixou a Mika de responsável e toda aquela situação se agravou naquele nível, e eu não sei porque ninguém acusa a Mika disso. A situação não teria chegado naquele nível se a Mika tivesse feito alguma coisa a respeito. A Mika poderia ter entrado antes, mas ela quis seguir o protocolo à risca. E às vezes não dá pra seguir tudo pelo protocolo. E tipo, cara, se o seu superior de outra unidade não tá respondendo e tá numa situação complicada, você começa a tentar entrar, achar outros ângulos, espreitar o que tá acontecendo, chamar reforços. Ela não fez nada disso, ela ficou parada esperando um contato. Em nenhum momento ela parou pra pensar aí, e se ela tivesse se perdido no meio dos reféns? Então, assim, a falta de atitude dela causou o problema. E ela ficou o tempo todo numa carta gigante que ela mandou pela 10ª vez pros senhores, e já sabe quem são os responsáveis por todo o sistema civil. São 300 cérebros anormais, basicamente 300 foi o número ilusório, tá? Tipo, muitos cérebros anormais. Aliás, eu acho que esse era o número de indivíduos que eles jogaram fora no final da segunda temporada, ou seja, tem muito cérebro ali, gente. Mas a gente sabe que, tipo, essas pessoas conhecem a Akane, sabem que ela sabe do segredo deles, eles não vão fazer nada com a Akane. Eles acham que ela pode ser importante pra evolução do sistema, então eles não vão mexer com a Akane. Só que a Mika não sabe disso, e, tipo, as coisas que a Mika tá falando por inveja, ciúmes e até raivinha da Akane viram um negócio muito complicado, porque em qualquer outra corporação isso podia ter prejudicado largamente a Akane. Ela deturpa a história, ela nesse negócio do hospício, a Akane não tava lá, cara. Toda a situação foi causada por um incidente que saiu do controle e poderia ter sido aliviada se a Mika tivesse agido. Ela não se mexeu, deu ruim. E aí ela escreveu que isso foi culpa da Akane. Os milicianos que estavam lá não se mexeram por ordens da Mika. E ela colocou como se fosse culpa da Akane. A Akane nem tava lá. Isso poderia realmente causar uma mancha no registro da Akane. E isso foi me irritando muito a temporada inteira. A Mika chega num ponto em que ela acaba descobrindo um segredo de Sibiu. Ela não descobriu nada muito relevante, mas ela descobriu que tinha uma conexão entre o responsável pelo incidente da vez e um dos milicianos que trabalha na unidade delas, que é a unidade da Mika e da Akane, é o setor 1. E aí nisso ela leva até a gerência, porque ela leva tudo até aquela senhora robótica que cada hora é um controlando ela.
E aí eles falam, você pisou em algo que remete às origens de Sibyl. Engraçada você, então a gente vai te contar a verdade. Justamente porque eles querem aproveitar o fato de que ela odeia a Kanye. Odeia não, ela tem inveja da Kanye. E usar ela de certa forma pra ajudar o sistema e ver até onde ela vai, mantendo a matriz dela limpa. Porque ela é tão ligada ao sistema, que é um problema que a Kanye tem também, que apesar da Kanye estar tentando lutar do jeito dela contra o sistema, a Mika não, ela aceita tudo, ela se força a aceitar tudo. Ela tá desesperada e falando assim, eu vou obedecer, achei incrível, que ideia incrível. Ela tá batendo palma. Então por causa disso a gente tem todo um esquema complicado aí com a Mika, onde ela acaba sendo usada pelo sistema pra causar mal pra Kanye, e de novo ela fica tentando passar pano pros próprios erros, porque a Kanye merecia, a Kanye se meteu em tal coisa, eu não fiz nada, eu sou uma pobre coitada. Eu não entendo como um ser desse pode ter a matriz tão limpa. Isso me faz pensar que talvez a matriz não seja se você tá estressado, se você tá assustado, se você é obcecado, se você tá muito alguma coisa. Talvez seja tipo assim, você sentir que você tá fazendo algo certo seja o suficiente. Isso explica ao pessoal que é anormal. Agora, uma coisa que eu achei extremamente frustrante dessa vez foi que a gente meio que não viu um povo que foi muito crucial, principalmente uma pessoa que vocês vão lembrar quem é, que é o Cole Gunn. A gente não vê ele em momento nenhum. Ele simplesmente não faz parte, ele sumiu pelo mundo, e como eu dei um tempo entre a primeira e a segunda temporada, eu já esqueci pra onde ele foi. Eu sei o que aconteceu, eu já esqueci pra onde ele foi. Eu sei que ele pirulitou atrás do inimigo em comum e a gente não sabe mais dele. A gente tem outro inimigo nessa temporada que basicamente aconteceu um acidente, porque teve uma época que eles tentaram trocar, eles têm o sistema Sibyl agora, eles já tinham antes, eles tentaram trocar por outro sistema, só que o sistema deu pane, e por causa que ele deu pane, ele acabou causando inúmeros acidentes de uma vez só. Isso custou a vida de muitas pessoas e acabou dando mais força pro sistema Sibyl continuar sem grandes alterações, porque, né, deu ruim. E aí isso causou um grande acidente, causou todo um marco histórico, e nisso tinha várias crianças, provavelmente era uma junção de turmas, porque lá a gente vê que, tipo assim, é nível escola pública do desespero mesmo, cada sala parece que tem 35 mil pessoas, porque eles vão juntando, tem o A, B, C, D, e aí dá 200 crianças da mesma turma. Essa foi a sensação, mas, tipo assim, tinham 200 e poucas crianças da mesma faixa etária num avião, deu ruim, todo mundo que tava nesse avião morreu, menos um cara. E esse moleque, ele era uma criancinha, gente, ele simplesmente foi colocado de cobaia pelo sistema Sibyl pra ver se eles conseguiam, o que eles conseguiam aprontar com essa pessoa. E aí eles modificaram ele de uma maneira meio que desnecessária. Talvez fosse melhor ter deixado alguma sequela, alguma coisa assim. Eles deixaram ele perfeito. Você olha pra ele, você não sabe que ele passou por 300 mil cirurgias, que tem um pedaço, cada pedaço dele é de uma pessoa diferente. O cérebro dele é o cérebro de 7 pessoas. Ou seja, é ele mais 7 pessoas ali dentro. É muita coisa. E ele recebe a informação disso, então ele meio que se sente como se ele fosse ele mais 7 pessoas. Basicamente, sabe aquele povo que, tipo, tem múltiplas personalidades? Ele é pior que isso, porque meio que, tipo, ele se reconhece, ele sabe, ele tá todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, ele sente todo mundo e ninguém simultaneamente. E o pior é que pelo fato dele estar com trocentas pessoas no corpo dele, 7 são só o cérebro, mas ele tem cirurgia pra todo lado, parece que ele nunca sofreu nenhum acidente. Você olha pra ele e fica tipo, meu Deus. Só que simultaneamente ele não é reconhecido pelo sistema. E em vez disso ser apontado pra polícia ou pros médicos, em vez se pudesse fazer alguma coisa, ou escrevesse alguma carta que explicasse isso, pra que ele pudesse viver uma vida normal, isso não foi feito. E simplesmente a gente tem esse cara passando pela vida, podendo fazer o que ele quiser sem ser reconhecido pelo sistema. E ele não queria usar isso para o mal, ele só queria ver o quanto ele poderia perturbar o sistema para ver se ele era finalmente reconhecido. E não importa o que ele fizesse, o sistema não o reconhece, ele é como um morto. Então ele decide chutar o balde do sistema Sibyl, simplesmente porque ele endoidou, ele pirulitou, e ele quer que o sistema reconheça ele. Não importa se a matriz dele vai estar vermelha, laranja, amarela, verde, ele não liga. Ele quer simplesmente que o sistema reconheça ele, seja pelo bem como pelo mal. E por causa disso, ele começa a aprontar de fazer hologramas, versões adultos das pessoas que foram transplantadas nele, reunir outras pessoas que tiveram entes queridos morrendo nessa época que deu tilt no sistema novo, e aí ele começa a aprontar loucuras, e aí ele começa a fazer coisas horrendas, porque ele quer mostrar, apontar as falhas do sistema Sibyl, mas simultaneamente o que ele tá mirando mesmo é até onde eu preciso ir pro sistema me reconhecer, ou pro sistema reconhecer que tem um buraco gigante nele, onde alguém na minha situação, isso provavelmente não seria feito de novo, mas enfim, alguém na situação dele não seria reconhecido pelo sistema. E aí a gente fica o tempo todo nessa pegada, e no final, a conclusão eu achei meio confusa. Eu não sei se eu entendi muito bem a pegada, mas eu sei que agora tem um filme pela frente, então vamos estudar um pouco mais disso no próximo vídeo de Psycho Pass. Eu gostei.
Foi meio triste pra mim que a gente tenha descartado alguns personagens. Pelo pôster que eu vi dos próximos, a gente vai começar a parar de focar, tipo, na Akane e ter outros personagens. Cada hora tem um na frente. Eu acho que isso pode ser legal. Mas não sei quantas vezes eles escancarando cada vez mais buracos no sistema Sibyl e não fazendo nada a respeito vai me prender. No momento eu tô achando incrível. Mas, de novo, eles fazem algo, pessoas vão lá, metem boca com a Sibyl, ela arruma 2, 3 coisas, ela fala que vai pensar em tal coisa, e aí a vida segue normalmente. E aí na temporada seguinte repete a mesma coisa. Isso aconteceu meio que 2 vezes, então por hora tá tranquilo. Se isso continuar repetindo em loop, eu sinceramente sinto que eu vou perder interesse. Mas eu espero, sim, que coisas cabulosas aconteçam que me mantenham ali. E eu não acredito que eu falei desse jeito. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo do Psycho Pass. Bye, bye!